Olá a todos, minha gente linda, bem-vindos ao Flipabooks, a mais um vídeo. Este não há de ser para todos vós, é um conteúdo um bocado diferente do normal, mas se vocês conhecem a minha pessoa, ao ver os meus vlogs e a acompanhar-me ao longo dos anos, vocês sabem que eu adoro ir ao teatro. Eu adoro musicais em particular e, portanto, eu pensei que gostava de vir aqui mostrar-vos e falar com vocês sobre todas as peças de teatro que eu fui ver em 2025. Foram 19 visitas ao teatro, 14 espetáculos. Um desses espetáculos eu fui ver 5 vezes. E poder ir ao teatro é um privilégio, é um luxo, é algo que eu não consigo viver sem. E se vocês vierem a Londres em particular, vocês planeiem com antecedência para poderem tirar algum do vosso tempo e dinheiro para irem ao West End ou ao teatro, porque vale muito, muito a pena. É uma experiência que vai ficar com vocês durante muito, muito tempo e não há nada que me traga tanta alegria como poder apoiar a arte deste modo. Tanto como uma pessoa gosta de consumir histórias em livros, uma pessoa gosta de consumir histórias em formato de peça e ainda mais em formato musical. That's my favorite musicals. Desses 14 espetáculos, a grande maioria, 98%, são musicais, mas vamos então falar sobre os 14 espetáculos que eu vi o ano passado, do meu menos favorito ao meu mais favorito. Eu tinha aqui a minha cábula, senão eu vou me esquecer de muita coisa, mas este ano eu já fui 6 vezes ao teatro. Dessas 6 vezes eu já quero voltar para ir ver 4 dessas peças. Tenho 4 já marcadas, uma delas sendo essa que eu gostei tanto, e tantos mais que estão em encenação este ano que eu quero ir ver. Everything is very exciting. Mas então, a lista de 2025 começa com o número 14, em que temos o The Devil Wears Prada. Este musical é baseado no filme com a Meryl Streep e Anne Hathaway, que todos nós tão bem conhecemos. A million girls would kill for this job. E também no livro com o mesmo nome, este livro que é escrito pela Lauren Weisberger, qualquer coisa. Do you read Runway? Not often. O musical tem um score, uma banda sonora original pela lenda que é o Elton John. No foam skimmed latte with an extra shot, 3 drip coffees with room for milk, searing hot and Irene hot. Miranda hired me. She knows what I look like. Do you? E eu penso que esse seja um dos motivos que traz muita gente a ver este espetáculo. Para quem não conhece a história, seguimos a Andy, que sonha ser jornalista e arranjar um trabalho na glamourosa e arriscada indústria de moda. A Andy rapidamente percebe que vai ter que fazer sacrifícios para impressionar a sua patroa, a exigente Miranda, What if I don't want this life? Everybody wants to be us. que no musical é interpretada pela atriz Vanessa Williams, que eu tinha visto há anos atrás na série Donas de Casa Desesperadas, que eu amava essa série. No entanto, está no fim da lista por vários motivos. Um dos sendo que este espetáculo está em exibição no Dominion Theatre. É um teatro muito grande e eu estava num dos lugares muito em cima, muito afastados do palco, porque eu sinto que retira a pessoa um bocado da história, sentes-te removida do que está a acontecer em palco. Para além disso, para mim, pessoalmente, as músicas foram todas muito underwhelming. Eu acho que também, talvez por terem metido uma atriz mais conhecida como a Vanessa Williams, que não é uma lead singer, as músicas sofreram um bocado por isso, portanto não há aqueles momentos bombásticos que uma pessoa espera receber durante um espetáculo deste género. Em termos musicais, dei por mim aborrecida várias vezes e a querer que o espetáculo acabasse, o que não é uma sensação muito boa. Ainda assim, eu acho que isto é devido a gosto pessoal, porque também não é um género de história que eu normalmente gosto, é uma coisa muito contemporânea, sobre o mundo moderno. Eu fujo destas coisas, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, vocês gostam imenso do filme ou do livro e querem ver o musical, não deixem de ir só por ser o meu número 14 desta lista, porque eu acho que sempre gostos são muito subjetivos. That's all. No 13º lugar temos The Lightning Thief. Se o nome vos parece familiar é porque isto é nada mais, nada menos do que um musical baseado no Percy Jackson. Baseado nos livros escritos por Rick Riordan, este musical há de ter valido a pena para os fãs da série. Para quem nunca leu os livros e não conhece o franchise, a história segue o Percy Jackson, que descobre ser filho de um deus e embarca numa jornada com o intuito de impedir uma guerra entre deuses. O musical é divertido, bastante leve e ideal para levar a família toda, mas não é um espetáculo que deixou grande impressão na minha pessoa. Este já não se encontra em encenação, infelizmente.
Em número 12 temos Matilda. Eu há imenso tempo queria tirar tempo para ir ver o Matilda e 2025 finalmente foi o ano. É baseado no livro com o mesmo nome, escrito por Roald Dahl. A produção conta com muitos momentos icónicos e músicas inesquecíveis. Fantástica When I Grow Up, que eu tive a oportunidade de cantar com o meu coro. E é uma música que deixa sempre um grande carinho quando eu a ouço. A história segue a Matilda, esta menina extraordinária, cujos pais não querem saber muito dela. Quando a Matilda vai para a escola, ela vai ter esta nova aliada, uma professora, a Miss Honey, e também a maior adversária de todo o tempo, a diretora Miss Trunchbull. A nossa heroína vence o dia não só com alguns poderes sobrenaturais, mas também através do poder de contar histórias. É uma história muito wholesome que entretém o leitor, se estiveres a ler, ou se estiveres a ver o filme ou o musical, vai estar, sem dúvida, a apreciar a história em si. Entanto, esta para mim foi uma das piores experiências que eu já tive no teatro. Teatro no meio de uma onda de calor, nunca mais. Eu até considerei sair no intervalo porque eu estava mesmo desconfortável. Era meio de junho ou meio de julho e estava um calor infernal naquele teatro. Eu estava mesmo que não podia. Ainda mais, o meu lugar era muito mau, era mesmo lá em cima, porque uma pessoa às vezes, pronto, não quer dar muito dinheiro e depois sofre com isto, não é? E quando estás assim tão afastado do palco, às vezes perdes um bocado da essência da história e não estás tão envolvido, como já mencionei. É um musical que eu quero certamente voltar e rever em melhores condições, mas é devido a todos esses fatores que este musical está tão baixo aqui na lista do que possivelmente merecia em outras condições. Em 11º lugar temos Wendy and Peter Pan. Esta foi a minha prenda antecipada para a La La Land, uma prenda para ela e uma prenda para mim, porque ambas gostamos tanto desta história do Peter Pan, da original pelo menos. Um dos teatros mais fixes em que eu já estive, que é no Barbican Center. Barbican é um hub autêntico de cultura e entretenimento. A peça estava bastante engraçada, mas para mim faltou um bocado de whimsy. O facto das personagens serem todas interpretadas por atores adultos e também terem escolhido interpretar algumas das cenas com humor britânico removeu um bocado essa magia infantil que a história original tem, ou pelo menos a meu ver. Teve partes giras e não me arrependo de ter ido, mas não é a melhor interpretação que eu tenha visto desta história. Em 10º lugar temos Clarkston. I won't tell anyone. Please believe me when I say I had to do this. I had to do something. I had to... This is totally unfair. You have this idea in your head of the person you could be. Then it just turns out you're the same asshole you've always been. Outra peça de teatro, esta eu confesso que fui ver porque um dos principais é o ator que faz Charlie no Heartstopper, o Joe Locke, e eu tinha curiosidade de o ver neste registro. A peça segue dois jovens, o Jake e o Chris, a formar uma ligação forte e inesperada enquanto trabalham nos turnos da noite no Costco, numa pequena terra em Idaho. I don't want to leave you. Is it okay if I don't leave you? Explora temas de desejo, identidade queer e a procura de significado, às vezes com um tom bastante obscuro. Foi uma experiência interessante, uma história intimista e com atuações bastante poderosas. Confesso que ao fim do dia continua a não ser o meu género favorito de consumir histórias. Ficou-me a fazer falta os números musicais. Também foi uma peça que teve um short run e também já não se encontra em encenação. Em número 9 temos Hercules. O icónico Hercules estreou ano passado no maravilhoso Theatre Royal Drury Lane e encontra-se em encenação até setembro de 2026. O musical é baseado no filme da Disney que saiu em 1997 e eu nunca fui muito apegada a esse filme porque eu não cresci a ver Hercules. Não fazia parte da minha coleção de VHS. E talvez por isso, ao consumir esta história sem o peso da nostalgia, tenha sido confrontada com o facto de eu não gostar muito da personagem do Hercules.
Oh, look at me, I'm so strong, am I not great? Essa glorificação está muito presente no musical, a do Big Macho Man, e isso não me caiu nada bem. O que salva este musical são as fenomenais muses. Que vozeirões! E enquanto que a produção grita dinheiro, vê-se que se gastou bastante nos settings, nos costumes, há certas partes, que as cenas de luta, que foram bastante underwhelming e lame. So yeah, este musical não me deixou um grande feeling e não seria algo que eu quisesse voltar ao teatro para rever. Em oitavo lugar temos Oliver, outra adaptação, desta vez do clássico Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu nunca li o livro, por isso isto foi o meu primeiro contacto com a história do Oliver Twist. Um órfão jovem que, na sua luta pela sobrevivência, se junta a um gangue de ladrões à procura do que ele deseja desesperadamente, uma família e uma casa. A produção atual aqui em Londres é muito aclamada e inclui nomes que são bastante grandes aqui no UK, como o Simon Lipkin, que faz de Fagin. Foi ótimo de assistir, mais uma produção que tem números musicais icónicos. Acho que um dos meus favoritos é o Consider Yourself. Da, da. Uma grande equipa que sentes mesmo que são uma grande família. No entanto, contudo, porém, o meu problema com este é o facto da história conter certos elementos que não envelheceram nada bem. E há sempre todo este debate entre melhorarmos o conteúdo original com os morais da atualidade ou sermos fiéis ao produto porque é um produto do seu tempo. Mas eu sinceramente não consigo desligar destes elementos que me fazem torcer o nariz, so there's that. Em sétimo lugar temos o Shucked. Shucked. É um musical que também é uma comédia e uma das coisas mais random que eu já fui ver por recomendação de um amigo. A história é sobre milho. Milho! Passa-se numa terrinha onde os campos de milho têm sustentado sempre a terra e agora eles estão a morrer. Então seguimos uma mulher de nome Maisie que vai até à cidade à procura de uma solução, à procura de uma cura para os campos de milho. Musical sobre corn, que é conhecido pelo seu corn humor, puns. Foi mega tolo e hilariante. Uma ótima surpresa de ter ido ver este musical é que tive a oportunidade de assistir pela primeira vez a um espetáculo ao ar livre no Regent's Park Open Theatre. Que sítio espetacular! Este musical já não se encontra em encenação, mas eu mal posso esperar para voltar a este teatro para ver qualquer outra coisa. Em sexto lugar, Titanic. It's been 84 years, and I can still smell the fresh paint. Titanic was called the Ship of Dreams, and it was. Oh, it really was. Continuando com os musicais humoristas, Titanic é um musical que reconta a tragédia do Titanic do ponto de vista da Celine Dion. O espetáculo começa com a Celine Dion a fazer uma tour do museu do Titanic e a insistir que ela esteve lá e sobreviveu ao afundamento do navio. Sim, não perguntem, aceitem só. Celine Dion, you only sang the theme song. You weren't actually on the Titanic. Or was I? What do you say to taking chances? What do you say to jumping off the edge? Hilariante, ri imenso, quero imenso voltar e ver este uma vez mais. There's nothing Em quinto lugar temos o fantástico Wicked.
Esta foi a minha segunda vez a ir ver o Wicked e claro que nos últimos tempos com a Wicked Fever, devido aos filmes, já há algum tempo que eu queria voltar ao teatro para rever esta produção. I am defying gravity. I'm flying high, defying gravity. Banda sonora completamente icónica. Acho que é daqueles musicais que uma pessoa é chamada a ir rever e rever vezes sem conta. Relembrou-me sim como a segunda parte do Wicked é tão mais fraca em comparação com a Powerhouse, que é a primeira parte. Claro que temos as músicas icónicas For Good e a No Good Deed, mas a história é muito apressada e toda a parte com a Dorothy é muito what the fuck is even happening? No entanto, continua a ser icónico esta produção, esta prequela para The Wizard of Oz, para todos os que vierem a Londres. Vão ver. Em quarto lugar, estamos tão perto do meu top 3, estou tão excited, mas em quarto lugar temos Evita. O musical esteve em encenação por apenas 12 semanas, portanto isto foi um dos bilhetes mais difíceis de conseguir a um preço aceitável, a um preço que eu consiga pagar da minha carteira, mas oh my, was it worth it? Evita foi um autêntico fenómeno em Londres. Todos os dias a Rachel Zegler subia à varanda do London Palladium para cantar Don't Cry For Me Argentina a quem estivesse a passar, e isso rapidamente se transformou em multidões e multidões de pessoas que vinham ver esta performance icónica nas ruas de Londres. Sabia nada sobre a história de Evita e sobre este musical. É uma história e uma produção difícil de seguir se, como eu, não souberes nada do que é que vais receber. Ainda que eu tenha tido vários momentos de não faço ideia do que é que está a passar, eu senti que estava a receber excelência e genialidade a todos os momentos. Evita é um musical de Tim Rice e de Andrew Lloyd Webber e conta a história da First Lady da Argentina, a Eva Perón, de criança pobre e legítima a uma atriz ambiciosa e eventualmente poderosa, amada, porém controversa primeira-dama da Argentina antes da sua morte aos 33 anos de idade. Existe um filme de 1996 que eu nunca vi, mas que tem a Madonna como Eva Perón e o António Banderas como Che. Numa palavra, icónico. Este musical foi icónico e a Rachel Zegler, aquela mulher, meu Deus, o talento through the roof. Chegámos ao meu top 3 e em terceiro lugar temos The Curious Case of Benjamin Button. O meu maior arrependimento é ter ido ver este musical apenas 2 vezes. Das melhores produções que já tive o prazer de assistir, eu chorei ambas as vezes. Vocês devem conhecer este título de um livro escrito por F. Scott Fitzgerald e também do filme lançado em 2008 com o Brad Pitt e a Cate Blanchett. Lembro-me quando me sentei no teatro para ver isto pela primeira vez, quando esperava que as luzes se apagassem e as conversas se tornassem no silêncio que antecipa o início de uma história, de me questionar como é que iam representar uma pessoa que nasce idosa e rejuvenesce ao longo do tempo. Não só o fizeram, como o fizeram com imenso sucesso e coração. Um cast fantástico que não só representa, como canta e toca toda a banda sonora. Pois é, a banda é o cast que está em cima do palco. Foi inacreditável e inesquecível. Pura magia, mais uma vez. Como é que eu não consegui ir mais 2 vezes? É
brilhar. Este meu top 3 eu organizei assim, mas todos estes 3 musicais são número 1 no meu coração. Mas em segundo lugar temos então o The Great Gatsby, que eu fui ver um total de 5 vezes. You're invited to the greatest party on the West End's biggest stage. The Great Gatsby is a lush, bewitching, and dazzling new musical that explodes with life and energy. It's a giant, crowd-pleasing spectacle. Limited London season now playing at the London Coliseum. The Great Gatsby. Look now at londongatsby.com. É também uma adaptação de um livro de F. Scott Fitzgerald e o curioso é que eu nem acho a história nada de especial. Mas minha gente, este musical é todo um espetáculo. É roupas, é músicas, é props. Eles tinham um fogo de artifício no palco. É uma produção que complementa muito bem o Gatsby, esta personagem que se dá a conhecer pelas festas luxuosas. Porque foi isto que este musical foi. Pura festa, puro luxo. Um cast fantástico que inclui o Watchim, Wildcat, Corbin Bleu como Nick Carraway e a viciante Amber Davis no papel de Jordan Baker, esta mulher powerhouse. Mas eu acho que um dos grandes motivos porque eu voltei vezes e vezes sem contas foi pela voz incrível do Jamie Muscato, que fez o papel de Jay Gatsby. E, oh my god, a Rachel Tucker a cantar One Way Home. Fenomenal! A sério, este musical esteve em encenação no London Coliseum, um dos meus teatros favoritos de Londres, e eu tenho muita pena que já tenha terminado. Chegamos ao número 1 e em primeiro lugar o meu musical favorito de 2025 é nada mais, nada menos que... Welcome to the show. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. Through your union, revolution, and the hope that you provide, may you always be satisfied. This is Hamilton. Alexander Hamilton. É verdade, o primeiro lugar é o inigualável Hamilton. É um bocado injusto quando o Gatsby e o Benjamin Button fui ver pela primeira vez em 2025 e o Hamilton foi a minha segunda vez a ir ao teatro ver este musical, mas pouco ou nada mesmo se consegue comparar à produção que é Hamilton. Hamilton é história e fez história. É um produto cultural que uma pessoa vai ver e consegue reconhecer como obra-prima que vai estar cá por gerações e gerações. Para quem não sabe e tentado a viver debaixo de uma rocha, o Hamilton é um musical criado por Lin-Manuel Miranda, o Lin que leu a biografia do Alexander Hamilton, um dos fundadores da América, como a conhecemos hoje, e a quem a história não ofereceu tanta atenção. Well, isso mudou, porque agora temos um musical estrondoso e através deste musical conhecemos a história deste imigrante das Índias Ocidentais que se tornou a mão direita de George Washington durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos e foi o primeiro secretário de Estado da Nação. Este musical é cantado do início ao fim, com uma banda sonora que é uma mistura de hip-hop, rap, jazz, blues, R&B, Broadway. This is Hamilton. E eu sinceramente aconselho a ouvir o álbum antes de irem ao teatro ver isto.
porque consegue efetivamente ser bastante difícil de acompanhar se forem sem contexto algum. E também está na Disney Plus, que é uma gravação com o cast original americano e é fantástico, portanto recomendo. Podem começar por aí. Isso dito, isto é das melhores produções ever e nem dá para explicar a genialidade das músicas combinada com os settings, os costumes, a coreografia, o cast, a história e tudo mesmo este pacote entregue ao espectador. É de explodir a mente. E eu não sei como ainda não fui a minha terceira, quarta, quinta vez, mas Hamilton está assim ainda em encenação no Victoria Palace Theatre e eu recomendo muito, mesmo muito, 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 que vocês vão ver. Se tiverem a oportunidade. Ok, essa foi então a lista de 14 musicais que eu fui ver em 2025. O que é que eu achei de cada? Eu gostando mais ou menos, eu nunca me arrepender ao teatro, eu acho que é uma experiência fantástica. Apoiar as artes é essencial na vida que levamos hoje em dia. Claro que nem todos podemos ir ao teatro tão frequentemente como eu tenho o prazer de conseguir ir, mas eu sei que em Portugal também há bastantes encenações portuguesas de alguns destes musicais épicos. Por exemplo, acho que o In the Heights também, um musical produzido por Lin-Manuel Miranda, que fez o Hamilton, vai estar em encenação em Portugal, em português, algures. Portanto, vão buscar, se tiver a oportunidade de fazer um desvio e irem ao teatro ver alguma destas produções, vão, porque vale tanto a pena. É para isto que a vida existe. Tirar a oportunidade para ver talento e pessoas a expressar a sua paixão é o que faz a vida valer a pena. Obrigada por assistirem, eu espero que tenham gostado deste vídeo, que foi um bocado diferente do habitual, porque não são livros. Nos comentários digam qual é o vosso musical favorito, todo sempre, ou alguma coisa que querem mesmo ver, tipo para ontem. Sou todo ouvidos e curiosa para saber, portanto, muito obrigada por assistirem a este vídeo e até ao próximo aqui no Flipabooks. Bye!